Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei aqui com a participação do Dinei e também o Mano aí jogando tudo no ventilador com essa crise do Corinthians. O Dinei que esteve até pouco tempo atrás na base do Timão, se liga no que ele falou, jogou tudo no ventilador, ele que esteve lá dentro e sabe muito bem o que tá acontecendo. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O que mais falta acontecer com o Corinthians? Fala pra mim. Com o Corinthians? Tem salvação? Ah, vou falar, você agora, tirando as brincadeiras, triste a situação do Corinthians, viu? Pra gente que ama o Esporte Clube Corinthians Paulista é triste. E eu fiquei muito triste com o que aconteceu sábado passado, fiquei mesmo. E vocês sabem aqui que eu gosto muito do Augusto, eu era um dos caras que mais apoiou o Augusto na rede social, foi eu, que dava a cara pelo Augusto. Mas sábado passado eu fiquei triste, não vou mentir pra vocês não. Fiquei muito triste. Foi golpe? Foi tentativa de golpe? Eu não entendi nada que aconteceu no sábado, você acredita? Pô, começou a pipocar as coisas na internet, só que o Augusto voltou, pô, você falou, mas como assim voltou? Entendeu? Aí você vê o metaleiro falando, eu vim aqui, todo mundo aqui, eu falei, mas o que tá acontecendo? Isso é loucura. Por que você largou a base do Corinthians? Primeiro, eu não compactuava com muita coisa que acontecia lá. Tipo o quê? Não, isso aí a gente já resolveu quando eu fui com a Gaviões, com o Augusto lá, que as pessoas não resolvemos ali. Ué, você não vai falar? Não vou falar porque já foi uma coisa já resolvida entre eles. Eles acharam que estava tudo ok. Na minha cabeça, eu acho que tinha muita coisa que eu não concordava. Na base? Não vou falar isso porque eu vou ser sério pra você. Porque eu saí do Corinthians é porque eu não concordava com algumas coisas que aconteciam na base. Com algumas coisas. Era as 87 Não. Eram as contratações que eu não concordava, entendeu? Tinha muita coisa que eu não concordava. Então, já que eles falam, quando eu falei para Gaviões que eu não gostava de algumas coisas, falei com o Padinho, falei com ele, nós fomos lá, fomos conversar com o Augusto e com as pessoas. Só que eles acharam que era uma coisa que não tinha problema nenhum, então tá bom. Sabe o que eu falei? Já que vocês estão achando que tá tudo certo, então quem tá errado é que sou eu, então eu tô saindo. Vocês estão me entendendo ou não? Porque eu não tudo errado na base? Igual eu vou te falar. Pô, chato, hein? Vou falar uma coisa... Não, você é cheio de querer, bababá, então fala, amigo. Não, o que eu tô falando pra vocês é que eu não compactuava com as coisas que aconteciam lá. Isso daí é a mesma coisa que você aqui no seu trabalho, aqui na CNN. Tem coisa que você não gosta. Se você não gosta, você vai falar, eu não tô gostando disso. Se você achar que não tá de acordo, o que você vai fazer? Então, se você me perguntar o que tá errado, eu vou te falar. Não, isso aí ficou entre nós lá e a gente resolveu. A torcida do Corinthians não pode saber o que tá errado na base? Não, porque eu não quero mais dar motivo pra falar do Corinthians. Você não quer motivo? Não, das coisas que aconteceram lá na base que eu acho, não. Isso aí vou guardar comigo. Falei com as pessoas que Só fala assim ou não? Tem sacanagem na base? Só um segundo. Eu não queria, sem sacanagem. Quando eu fui lá falar com o Padinho e depois com a da Gaviões, foi o seguinte, não era pra imprensa ficar sabendo, porque senão eu já falava direto pra imprensa. Eu fiquei muito puto, desculpa a expressão, porque depois saiu pra imprensa, que nós tivemos lá uma reunião das denúncias que eu fiz, entendeu? Não? O Corinthians tudo vaza, Dinei. Mas eu fiquei chateado, por isso que eu falei, agora, já que vazou, eu vou embora, entendeu? Não tenho mais o que ficar fazendo aqui. Imagina, você denuncia e fica lá. Pô, isso não é Mas, Dinei, na moral, desde o começo da gestão do Augusto, ele contratou 87 moleques pra categoria de base. E não é que são moleques do nível do Hendrick, do Estevão, do Vinícius Júnior. Moleque comum, pra não dizer grosso. Por que, Dinei, que o Augusto fez isso, cara? A categoria de base do Corinthians é uma das mais cobiçadas do Brasil. Que moleque não quer jogar hoje no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Atlético? Então por que esses moleques não são revelados em casa, Dinei? É um absurdo você contratar 87 moleques. E mostraram os números, Dinei. O Corinthians ele gasta R$400 mil com categoria de base no time sub-17. Acho que sub-17 ou sub-20. E detalhe, Michel, os moleques que muitos ali ganham 30, 35 mil... R$400 mil numa categoria só? Numa categoria só. E desses moleques aí que ganham 30, 35 mil, um terço vai pra esse moleque, a metade vai pra esse moleque, pra não dizer que o restante vai pra agentes, empresários, intermediários. Cara, isso é absurdo, Dinei. Isso é absurdo. O Augusto começou errado também esse processo. O Augusto, ele fez muitas coisas que quando ele vai pra mídia falar, olha, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que você não esclarece isso também, Augusto? Categoria de base. Mano, agora eu vou te falar uma coisa com propriedade que eu estava lá dentro. Tem muitas coisas que aconteciam na base que o Augusto não sabia. Mas tem que saber. Vou colocar pessoas competentes para que... Aí chega aí. Né? Por isso que eu falo para vocês, tem muitas coisas que ele assinava, tinha 6, 7 assinaturas das pessoas que ele confiava, e ele só assinava. Tinha muitas coisas que ele não sabia. Isso eu posso falar. Que quando eu chegava lá, eu era um dos caras que tinha mais acesso livre para falar com ele, era eu no quinto andar. E a gente se dá super bem ainda.
mas só por causa do acontecimento lá, que aconteceu quando eu levei o pessoal da Gaviões lá e nós fizemos uma reunião, ali eu falei pra mim que não dava mais. Mas tem muitas coisas ali na base que ele nem sabia que acontecia. Então, mas Odinei, quando você monta uma diretoria, cara, é evidente que você tem que dar cargo de confiança. Só um segundo, sabe o que eu acho errado? Vou falar uma coisa pra vocês. É esses negócios de chapinha. Também acho isso. Eu acho um absurdo. Por que tem que mudar, gente? Por que eu tô falando isso daí? Eu tô falando o que muitas coisas o Augusto não sabia. Às vezes o Augusto nem sabe a pessoa que ele colocou que é dar uma chapinha. Porque quando tem a eleição no clube, é o seguinte: você é da chapa 23, esse é da 32 e 43. Então eu tenho que fazer o quê? Quantas mais chapas tiver comigo, mais forte eu vou ficar no clube e vou conseguir me eleger, certo? Mas aí o que acontece? Você se elegeu. Aí você está devendo favores para quem? Os caras da chapinha. Aí ele fala assim: não, eu quero que você bota o Cláudio, você, o Marcos, mas só que você não conhece essas pessoas. Só que você vai ter que colocar como diretor. Porque ele te fortaleceu. Aí você coloca. E aí, mano? Por que muitos caras aí estão andando nas costas do Augusto, saíram fora do Augusto? Mas é por isso. Mas, ô, Dinei, aí você dá o cargo, Benja, aí você dá o cargo, Dinei. Você dá na categoria, sei lá, na bocha, velho. Você dá o cargo pra comprar cloro da piscina. Mano. Você não vai dar o cargo, mas é diretor de futebol. Os caras querem filé, mano. Mas é que tá, Benjamin, esse é o problema. O Augusto, ele começou na metade da administração dele, a partir do momento que ele começou a delegar poderes pra incapacitados, tanto na base quanto na diretoria de futebol. Aí eu vou falar, agora, não, de novo, foi bom você falar isso. Eu acho que no sistema da base, não vou falar só da minha pessoa, não. Da minha pessoa eu vou incluir também. No futebol da base, na categoria de base, tem que ter pessoas... O que você acha do Claudinei que tava técnicas, lá? Capacitadas. Mais técnicas, eu acho. Mas o que você achava do Claudinei que tá lá? Pra mim, normal. Pra mim, normal. Então o Corinthians não pode... Pra mim, eu vou ser sério pra vocês. Eu acho que a categoria de base é uma joia. Você tem que trazer umas pessoas que saibam fazer um trabalho digno na base, igual o Palmeiras. O Palmeiras tá bem por causa do quê? Do João Paulo. Por causa do quê? Contratou um cara competente. Um cara competente. Quantos anos ele já tá lá? Porra, 10 anos. 10 anos. Se o Palmeiras... Se o Corinthians tivesse investido na base, hoje, o Palmeiras vendeu 3 garotos por 1 bi. Sim. 1 bi hoje resolvia uma barbaridade o problema do Corinthians. Mas não tem... Ouve, torcedor do Corinthians, eu falo isso faz tempo. Ouça o que eu tô te falando. Não tem solução. Esqueçam. O Corinthians está enraizado. Eles tomaram conta. Entendeu? Não tem solução. A curto e médio prazo, o Corinthians está morto. E digo mais, agora entre Osmar Stabile, que é mais do Osmar Stabile, gente. Não tem a menor condição para ser presidente do Corinthians. E não é ele que está mandando. Não é o Osmar que está mandando. Só tá ali. Aí montou uma diretoria que veio. Todo mundo da renovação. Ó, diretor da base, era o Nenê do Posto. Sim. Diretor financeiro, Pio Vezano, não tenho nada contra, tá? Mas era cara da renovação e transparência. Mas depois... Goulart, sai e volta. E o Corinthians, sabe por que não vai melhorar? Porque aí tem um presidente que é o Duílio Monteiro Alves. Aí o cara sai... As contas são aprovadas e ele, em vez de ter um inquérito para averiguar tudo, ele vira conselheiro vitalício. Não, mas então como é que vocês querem que melhore? Eu vou te falar uma coisa como corintiano, não é porque eu estava com o Augusto que eu não vou descer a lenha no Augusto, vou sim. Na minha humilde opinião, eu acho que se o Augusto fez coisa errada, ele tem que pagar, mas não só ele não. Todos os caras de 16 anos até da era do Alberto. Mas por quê? Mas tinha. Por quê? Se Augusto fez coisa errada, se ele fez coisa errada, é que ele paga. Eu sou ele até a página 2, eu sou Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas só que eu também acho o seguinte, na época dos 16 anos, 2023, 2022, tinha que ter essa oposição dos conselheiros, o que estão fazendo com o Augusto, por que não fizeram antes? Isso que não entra na minha cabeça. Isso que não entra na minha cabeça também, entendeu? Por que não teve nada da Tausa? O que eu acho ali no Corinthians tem que ter uma mudança radical. Por que a história morreu da Tausa? Isso eu quero saber também. Mas isso aí não sabe. Agora, o que não, desculpa, o que não justifica... Política, mas... Não justifica. O que não justifica o que o Augusto está fazendo. Não. O que você entendeu o que eu quis dizer? Sim, lógico. Eu estou falando assim, se o Augusto errou, ele que pague. Entendeu? Não. Porque, em primeiro lugar, nós somos Esporte Clube Corinthians Paulista. Entendeu? Não gostei do que aconteceu sábado, não gostei como corintiano.
fiquei chateado, entendeu? Não. Ele poderia muito bem fazer o que eles fizeram sexta-feira agora, que eles foram lá no fórum do Tatuapé e protocolaram uma coisa para ver se ele consegue uma eliminar para tentar votar. Isso era correto, mas não que fez sábado passado. Foi tentativa de golpe. Isso aí, na minha opinião, eu acho que é. O Augusto é meu amigo, gosto dele, mas eles foram mal demais as pessoas que estavam com ele lá no sábado passado. O certo seria fazer o que fizeram Agora, na sexta-feira. fala sim ou não? Tem sacanagem na base ou não? Porra, você sai pra você. Tinha muita coisa que eu não gostava, beijo. Dentro das coisas que você não gostava, tem muita sacanagem? Eu não quero falar sobre isso aí, mas sabe por quê? Para não dar mais motivo. O Corinthians tá nas páginas policial. O que eu menos quero... Esse é o problema. Quem ama, fala a verdade. As pessoas não falam as coisas. As pessoas não falam. Quem ama, fala a verdade. A pior vai sair daqui ileso hoje, a pior coisa que tem é aquele teu amigo que faz um monte de bobagem pra ele. Legal, hein? Peraí. Não é não, mano? Peraí. Peraí, só um segundo. Peraí, sou convidado. Você falou que quem ama, fala a verdade. Para as pessoas que mandam no Corinthians, na época, o presidente eu falei, e falei para a maior torcida organizada do Corinthians. Pronto, já falei, não preciso expor para o mundo. Aí o torcedor do Corinthians tá assim, não pode saber? Eu já falei para as pessoas, e se eles acharam que não tinha nada errado, ok, sabe o que eu fiz? Ó, tá bom. Vou embora, fiquem com Deus. Mas então, conta pra gente que você viu de errado que você não gostou, então. A gente vai tirar nossas conclusões. Se a Gaviões não achou que tinha nada errado, o Augusto também não. Irmão, como eu já te disse, como corintiano, eu não vou falar mais as coisas que aconteceu. Já aconteceu, passou, já não tô mais lá, acabou. Tá bom. Eles que seguem a vida. Tá bom. Olhando a base do jeito que tá agora, tem salvação? Tem que mudar muita coisa. Hoje, do jeito que tá, tem solução? Tem uns meninos bons lá, mas tem que mudar muita coisa. O que você mudaria? Mudar a administração. Alguns jogadores lá que, no meu entender, não tem condições de estar lá. No meu entender. Então, e vieram como? Não, vieram porque contrataram. Não foi eu que contratei. Entendeu, não? E agora acho que estão indo mais 50 moleques, 50 jogadores embora. É inadmissível você contratar 87 moleques. Eu também acho errado. Contrataram 87 moleques. Como é que é aquela história do goleiro lá que você contou? O Corinthians contratou lá, Dinei, um cara que era lateral esquerdo reserva de um time do interior e há 2 anos ele era goleiro. Há 2 anos era goleiro. O Corinthians ele só deixou de contratar esse moleque, um contrato de 3 anos, porque vazou no Globo Esporte. Sim. Vazou no Globo Esporte. O Corinthians estava contratando um moleque que era goleiro há 2 anos atrás e hoje era reserva. Mas deixa eu falar uma coisa Olha pra vocês. Absurdo, cara. Mas deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo agora na base não é só agora no mandado do Augusto, não. Isso aí já vem. Sim, esses contratos já. Vamos falar a verdade também. Vamos falar, não vamos só falar que a base também só é ruim por causa de agora, não. Não. Pera aí, a gente já tinha diagnosticado lá quando eu cheguei lá, muita coisa errada também lá, da época do seu Duílio, do seu Andrés, tinha muita coisa errada também. Claro. Isso aí já vem, ó. Não duvido. Isso aí já não é de agora também, não. Entendeu? Por isso que eu tenho que falar. O Corinthians, na minha humilde opinião, tinha que dar uma mudada geral em todos os setores. Mas não vai. Conselheiros, diretor, Raik Parta, minha mãe, minha tia. Por quê? Aí eu vou acreditar numa mudança do Corinthians. Do jeito que está acontecendo agora, eu não acredito numa mudança do Corinthians. Estou te falando de coração. Eu fico triste. Eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? São os mais o mesmo que estão voltando. Fato. Entendeu? Aí você vai daqui dia 9 de agosto, eu já nem sei mais o que eu quero, não sei se eu quero que o Augusto volte ou não. Mas eu quero saber se tiver o impeachment do Augusto sair, quem que vai ser os candidatos do Corinthians? Isso que eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não sei. Eu tenho medo, eu tô falando pra você. Mas, Odinei, vamos falar a verdade, o Augusto é mais do mesmo. Porque o Augusto, ele Mas eu acredito, eu não vou mentir pra vocês. A maioria da torcida do Corinthians, só um segundo, a maioria da torcida do Corinthians, 99%, quando ele ganhou, sim, todo mundo acreditou. É por isso que eu tô falando isso. Mas, Michel, é por isso que eu tô falando isso. O Augusto, ele é mais do mesmo. Ele tinha a faca e o queijo na mão quando ele entrou pra livrar o Corinthians aí dessas ratazanas que estão lá há décadas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele chegou falando que ia prometer isso, ia prometer aquilo. Olha, você vai ver, daqui uma semana vocês vão ver. Olha, daqui a pouco você vai ver o que eu vou soltar. Olha, eu tenho um documento aqui. O dia da transparência foi uma vergonha. Ele abriu a coletiva pra falar o que ele tinha feito e não soube descrever o que era uma consultoria e o que era uma auditoria. No final ele falou que era uma consultoria com efeito de auditoria. Isso não existe, Augusto. Você tinha tudo pra varrer essas ratazanas que estão aí dentro e você não fez. E digo mais, o Corinthians hoje é uma zona tão grande, cara, que se você oferecer o Corinthians pro Oscar Maroni, ele vai falar, não, essa daí eu não pego. Essa eu não pego. Mas você mesmo tá falando de mudança, aí chega dia 9 de agosto, Augusto volta. Mudou o quê? Então, eu vou ser sincero pra você, eu sou um dos caras que mais gosta do Augusto, eu gosto do Augusto, particularmente eu gosto dele, mas agora eu já tô em dúvida se eu quero que ele fica ou sai. Por que eu tô te falando isso daí? Quando saiu o negócio dele da Vadbet agora que ele foi indiciado,
Eu vou falar como Claudinei Alexandre Pires. Se eu sou presidente do Corinthians, se eu sou indiciado, a primeira coisa que eu faço, se eu não estou devendo, eu chego para a opinião pública, chego assim, ó, estou renunciando, porque é meu CPF que está em jogo e eu não quero botar o CNPJ do Corinthians. Não quero que vá para a parte de polícia. Eu renunciaria. Por quê? Se eu não estou devendo, eu vou lutar pela minha inocência. E depois, eu sendo inocente, pô, volto os 10 pés na porta. Você volta gigante. Porque aí você tá tirando... É uma estratégia. Hã? É uma estratégia. Por quê? Eu vou dar 3 passos para trás, certo? Mas não vai fazer isso também. Não, mas tô falando se fosse eu faria isso. Eu faria isso. E se fosse inocente, depois eu dava 1000 passos lá na frente, você voltaria grandão. Até o presidente que tivesse exercício ia sair e falar, pô, o cara tá voltando gigante. Eu faria isso, se eu fosse o Augusto, entendeu? É que é difícil, né, Dinei? Porque mas também tem que entender, tem que saber se realmente ele não tem culpa no cartório. Não, eu tô abrindo mão do meu cargo, mas eu acho que preservando a imagem do mas do Corinthians, clube. Eu, como corintiano, eu faria isso. Eu tô falando... Não... Mas esses caras, Dinei, de verdade... Eu faria isso. Eles todos são vaidosos. Eles só estão no poder, Michel, justamente por vaidade. E só querem... Mas o que você faria? O que você faria? Eu também abriria a mão do cargo, sim. Mas antes também você tem que saber se o CPF dele tá... Não, mas você sabe que você não tem culpa no cartório. Eu vou provar minha inocência, irmão. Entendeu? O que não pode é ficar o nosso clube toda hora assim, ó. Falando do nosso clube na página policial. Quem é corintiano sabe que tá sofrendo pra caramba com isso. Tô mentindo? É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Pra nós é vergonhoso. Mas até agora o Augusto não provou nada sobre isso da Vaidbet. O que ele provou? Não, tô te falando, no caso, ele tá indiciado, eu daria um passo pra trás, eu deixaria o Corinthians, deixaria o presidente de exercício agora, que tá o Osmar Stable, ia resolver minhas questões na justiça. Qual que é o futuro do Corinthians pra você? Triste, mano. Eu não tô conseguindo ver uma saída pro Corinthians. Não, é isso que eu falei também. Eu não tô conseguindo ver uma saída. Por mais que eu goste do Augusto, eu não tô vendo. E depois se o Augusto sai, se o Augusto fica, ou os outros que vierem depois. Você gostaria que virasse SAF? Antes eu era contra, mas agora eu tô ficando a favor. Eu tinha certeza que o Dinei ia responder isso, porque isso, na minha opinião, a leitura que eu venho fazendo faz tempo é essa. Hoje, se você fizesse uma pesquisa 6 meses atrás com o torcedor do Corinthians, você gostaria que virasse SAF? Não. Eu acho que 97% ia falar não. Aí, o que eles fazem? Eles semeiam o terror, a desgraça, a terra arrasada. Tem gente que tá lá dentro do Parque São Jorge assim, ó. Ah, isso tem, sem dúvida. Por quê? Porque fala assim, os caras estão se matando. E aí vem o Dinei, vem eu, vem o Mano, vem o torcedor do Corinthians e fala, não tem solução. Vai ter eleição, quem é candidato? Aí tira um, tira outro, volta todos os caras de antes. Pra quê? Hoje, se você fizer uma pesquisa pro torcedor do Corinthians, você quer que vire SAF? Eu não posso falar, mas é uma metáfora. Mas eu acho que hoje esse número já deve estar... Mas você gostaria que virasse SAF hoje? Eu sempre fui contra virar SAF. Mas, cara... Mas hoje. Eu tô na mesma do Dinei. Presta atenção. Você não tem gente competente, você não tem gente qualificada. Quem tá lá não quer o bem do Corinthians. Eu não vejo uma mente brilhante entrando lá, falar, olha, chegou um cara que a gente pode acreditar. Não tem quem acreditar no Corinthians. Não, mas é que tá, Benja, vocês estão analisando aqui o micro, olha, porque numa dessa virar SAF melhora. Gente... Não falei que melhora. Não, eu falei que eu não tô vendo alternativa. Então, mas é o pensamento do torcedor. Mas acompanhem o raciocínio. Tem muita gente, Dinei, que tá querendo adoecer ainda mais o paciente. Isso daí é fato, porque isso é estratégia para muita gente dentro de clube quando quer virar realmente SAF. Se hoje acontece, por exemplo, de virar SAF, cara, vocês podem ter certeza absoluta. O cara mais próximo de pegar esse projeto aí é o Kia. E vindo o Kia, você acha que tá quem junto com ele? E se ele não for o cara direto, o cabeça, o testa de ferro, Dinei, ele tá por trás, gente. Ele tá por trás. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam, tem que virar SAF, tem gente dentro do Corinthians que é adepta dessa ideia, sim. Tem gente dentro do Corinthians que é adepta dessa ideia. E se virar, já tem cartas marcadas ali, já tem gente ali esperando pra pegar esse projeto. E aí o Corinthians vai ter um dono de fato. Gente, porque numa dessa, voltando numa dessa Kia, quem é o braço direito do Kia? Ali tá escrito que eu sou a favor, né? Eu estou em dúvida. Não vou mentir pra vocês, não. Viu? Em dúvida eu tô sim.
Porque antes eu era contra, mas agora eu tô em dúvida. Outro lado, Mas não tem pra onde correr. Não vai Eu estou em dúvida. Eu Virar não SAF. transformaria em SAF, não, cara. Mas peraí, mas qual é a saída? Tem que ter Mas quem? saída. Mas Aí qual? tá. Mas qual? Tem que ter pessoas capacitadas e tem, Mas não Benjamin. tem, mano. Aí que tá. Esse é o grande problema. A primeira coisa que o Augusto falou que faria também, dentro das promessas inúmeras que ele fez e não cumpriu, era uma reforma de estatuto. A reforma estatutária, Benjamin, é obrigado. Pra ontem. Eu vou falar pra você que eu acho difícil obrigado. o Corinthians não virar SAF. Você Difícil. acha, Michel? Eu acho que já vira. Eu tenho certeza. Então, mas o virar SAF também não é sinônimo que vai ser tudo uma maravilha. Claro que não. Porque depende de quem quer comprar SAF. É isso que eu tô falando, gente. Entendeu? Sim. Porque que tem um grupinho ali que tá ali, ó, assim, sentado, sabe ó, disso. ó, É, na cadeira de só praia, rindo. esperando o telefone tocar, opa! É isso que eu tô te falando. É isso que eu tô te falando. E aí esse cara vai ser dono mesmo, Benja. Ele pode não ser o dono ali no papel, mas ele vai estar mandando. Vai ser dono, todos. Óbvio. Todos. Óbvio. Agora, não, mano, o problema é, eu e o Dinei, a gente não tá contrário ao que você pensa, a gente Não, pensa igual. pensa igual, a gente O pensa problema é que não tem o que fazer. Tem o que fazer. Você vê, o Palmeiras, vamos falar do nosso rival. O Palmeiras, você viu, foi o Paulo Nobre arrumou a casa, vocês lembram? O Palmeiras já tinha caído para a segunda divisão, depois ele pegou, aí depois veio um Gagliotti, aí eles arrumaram a casa. No Corinthians eu não vejo umas pessoas igual o Paulo Nobre e o... Mas o próprio Gagliotti também. Era o Corinthians, hein? É que o Paulo Nobre fechou a porta lá. Se você fosse um bilionário igual o Paulo Nobre, você colocaria o seu dinheiro para esse pessoal do Corinthians Não. administrar? Com esse pessoal, não. Eu escolhi bem as pessoas, mas esse pessoal que tá lá, não. O que o Paulo Nobre fez? Ele pegou o dinheiro, na época 200 milhões, muito dinheiro, só que ele falou, ele virou uma SAF. Eu ponho, eu vou administrar, ninguém meteu o bom dele. Ele trancou a porta lá e todo mundo calou a boca. E hoje, 200 milhões no Corinthians não levanta a sobrancelha. Não. 200 milhões é menos de 10% da É dívida. dívida. Só de juros paga 350 por ano. Isso aí não existe, mano. É muito dinheiro. Não existe, velho. mano. Eles deixaram o Corinthians, é sim uma terra arrasada, destruída, e que você levanta a cabeça e não tem pra onde olhar. Você olha pra cá, não dá pra correr, você olha pra cá, não dá pra correr, cara. Vai chegar um ponto, gente, daqui a pouco vai bater 3 bi de dívida. Acho que já tá chegando, hein? Aí a gente vê, sai uma diretoria que foi horrorosa, entra outra que é péssima, agora vem uma interina que é de doer. Pô, Olha a situação do Corinthians, aquela mulher, aquela cara. velha louca lá? Não, todo mundo, cara, todo mundo. Quando eu vi aquela velha doida com aquele papel, eu falei, mas que porra é esse que tá Todo acontecendo aqui, mundo. mano? Mas, pô, E sabe o que eu acho engraçado? Falar um Rodrigo negócio pra você. Santana. Feio, pai. O Rodrigo Santana, tá maluco, hein? que era técnico, É de. tava no porra, Remo, 13. faz do Atlético Mineiro. Rodrigo Santana ia trabalhar no Corinthians, foi mandado embora por quê? Nem chegou a ser Por quê? contratado, né? Teve lá nos bastidores aí a informação lá que... Tava apoiando o negócio Tava do Bolsonaro. Do quartel lá. E por que não tiraram o Osmar Stabile? Osmar Stabile foi. Ele até já se desculpou que Financiou o vídeo bancou da um ditadura. vídeo lá apoiando a ditadura. Gozado, pro Rodrigo Santana, Mas é hipocrisia, Benjamin. agora não é a pode. militância seletiva. Mas a militância Então, seletiva. velho, e outro, o Osmar Stabile não manda nada. Então é isso, Fê, o Dinei aí, muito louco, né, o Dinei, né? Cara, o cara é corintiano, o cara, mano, na época do Corinthians, ele era um torcedor dentro de campo, né, cara? O cara dava tudo dentro de si, dentro de campo, e hoje aí, falando, ele que tava até pouco tempo atrás, uns 2 meses que ele pediu demissão lá da base, ele que tava lá junto com o Chicão, os caras lá, mano, dá pra perceber ali claramente que na base é uma troca de favor ali, cara, tem uns caras que, cara, não tem capacidade nenhuma de analisar um garoto, ver se é bom ou não, e às vezes eu acho nem analisar, cara, acho que tem muito favor ali, né, muito favor, muita grana rolando ali, né, então é complicado desse jeito aí. Acho que nunca vai tentar chegar perto de sanar a dívida, cara. Vai ser quase impossível. O Palmeiras, como o Ben já falou aí, 3 jogadores que os caras os venderam lá, o Palmeiras deu 1 bilhão. Corinthians aqui vende garoto aí por 50 milhões, 30 milhões a preço de banana. Porque não tem gente capacitada para contratar moleque bom. E outra porque tá devendo, aí a proposta que chega tem que negociar, senão, já viu, né? Tem aquelas metas financeiras que o Corinthians tem que ter todo ano de venda de jogadores. Se não me engano, esse ano ainda tá em 80 milhões, tem que chegar a 150 ou 180 milhões para bater essa meta. Então, meu amigo, a gente vai perder jogador aí no meio da temporada, hein?
Então é isso aí, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. A maioria do que assiste aqui o nosso vídeo não é inscrito. Se inscreva aí, ative o sininho, você vai receber sempre em primeira mão aí. Comenta aí se você concorda com o Dinei, que o Corinthians aí tem que virar SAF. Claro que ele falou que tá em dúvida ainda, mas lembrando que SAF não é garantia de sucesso. Olha o do Vasco aí. Mas que deu certo, Botafogo deu certo. Red Bull é uma SAF, mas os caras vêm, compram o clube, muda o logotipo do clube, muda o uniforme, então já é uma parada diferente. Mas comenta aí, quero ver muito a sua opinião. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!